Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a este terceiro vídeo de introdução à psicanálise, no qual vamos falar um pouco sobre quem foi Freud, este principal autor desta teoria, o primeiro e o principal do qual nós estamos discutindo nesta série de vídeos, nos quais falamos um pouco a respeito desta teoria, dessa nova forma de compreender o funcionamento psíquico do ser humano. Vamos começar falando um pouco a respeito da infância do Freud. Então, durante a infância, uma das coisas que é apontada, que pode ter sido influente na vida do Freud, no seu desenvolvimento e na sua compreensão do funcionamento humano, pode ser o fato de que o seu pai tinha o dobro da idade de sua mãe, sendo que ele já possuía 2 filhos mais velhos de outro casamento, os quais tinham a idade da mãe do Freud. Então o Freud ele viveu em um ambiente no qual o seu pai tinha idade tranquilamente para ser seu avô e os seus irmãos tinham idade de ser seus pais. Então uma mãe muito mais jovem do que o pai, uma diferença de idade que pode ou não ter sido relevante nas considerações do Freud a respeito do desenvolvimento humano e de outros aspectos. Uma outra questão importante de se destacar sobre o Freud é que a sua infância foi uma infância de pobreza. A família do Freud ela era uma família bastante carente, bastante pobre, por mais que alguns aspectos possam dar outras interpretações. Então, por exemplo, em determinadas passagens se diz que a irmã do Freud, por exemplo, treinava piano, tinha um piano e treinava música nesse piano. E aí muitas pessoas, dado hoje o status que o piano tem, podem considerar que, nossa, era uma família de condições avantajadas para ter um piano em casa. Mas lembremos, é um outro contexto. Nesse período, esse instrumento ele não é tão símbolo de status quanto é hoje em dia, e eles estão também em uma região ali onde esse instrumento era bastante comum, bastante produzido, e se tinha um certo acesso a ele. Alguns outros aspectos dão uma noção mais clara do quanto a família do Freud era carente. Por exemplo, o fato de que eles tinham uma casa onde só o Freud tinha um quarto exclusivo para ele. A casa tinha pouquíssimos cômodos e apenas o Freud contava com um quarto exclusivo para ele, para que ninguém atrapalhasse ele em seus estudos. Isso também fala de um outro aspecto do Freud, que é o autoinvestimento que a família faz nele. E isso nos leva a entender também um pouco do porquê que o Freud, ele, de certo modo, se sente, eu diria, ele sente uma necessidade de justificar todo esse investimento que foi feito nele com um sucesso. Então ele tem uma certa necessidade de ter um sucesso, de ter um destaque, dado esse alto investimento que a família fez nele. O pai do Freud ele era um comerciante falido que por vezes teve que contar com a caridade de amigos e de outras pessoas para poder sustentar a sua família. Lembrando que quem quiser estar tendo acesso a um conteúdo mais exclusivo, mais singular, direcionado para suas próprias dúvidas, ter orientação de estudo conforme o que lhe agrada mais dentro da psicanálise freudiana, pode estar entrando em contato conosco pelas redes sociais e solicitando aulas particulares. Então você solicita uma videoaula particular na qual você pode estar discutindo as suas dúvidas, recebendo orientação de estudo singular e direcionada ao que te interessa mais dentro da psicanálise, assim como pode estar tendo várias orientações diferentes em relação ao estudo. Vamos seguir então, além desse alto investimento da família no Freud, e ele contava com algumas certas mordomias dentro das possibilidades familiares dele, que, como já dito antes, eram bastante restritas. Então a família era pobre, tinha uma condição financeira bem desavantajada, mas ainda assim se esforçava muito para que o Freud tivesse um ambiente de estudo adequado e pudesse se desenvolver. Então
Então o Freud ele foi um alto investimento da sua família e de certo modo ele demonstrava um retorno em relação a isso através de suas notas, através do seu aprendizado. O Freud ele ainda com 10 anos de idade, se eu não me engano, 10, 12 anos, ele já falava fluentemente 6 línguas diferentes. Então ele já lia, por exemplo, Shakespeare na língua original, ele já tinha um conhecimento bem razoável, ainda com pouca idade. Ele ia muito bem na escola, apesar disso não ter se refletido na sua formação em medicina. Quando o Freud ele entra na faculdade de medicina, ele acaba concluindo a faculdade em um tempo bastante demorado para os padrões da época. Se eu não me engano, foram 8 anos ou algo do gênero. E isso para a época era bastante demorado, já que conseguia se concluir o curso de medicina em muito menos tempo. Parte disso, possivelmente, vem do fato de que o Freud ele não era muito apreciador da medicina em si e muito menos da aplicação clínica da medicina. Quando nós vamos ler um pouco a respeito dos apreços do Freud, nós rapidamente percebemos que ele tinha muito mais apreço pela área laboratorial, pela área de pesquisa, do que pela área prática da medicina. Então ele acaba se formando em medicina neurológica, então ele se torna neurologista, mas ele tem muita resistência em atuar como médico, sendo que inclusive em um dos seus empregos ele foi penalizado por não cumprir as horas que deveria em um hospital com o atendimento aos pacientes. Então o Freud ele tem uma certa relação um pouco conturbada com a medicina. Ele se forma em medicina, mas ele não aprecia a atuação médica. Ele aprecia muito mais o estudo e o desenvolvimento de pesquisa. E isso também acaba nos dando certo parâmetro de algumas obras freudianas posteriores. Então, a partir desse certo apreço pela pesquisa, nós entendemos um pouco melhor algumas obras, como é o caso do Totem e Tabu, Psicologia das Massas, algumas outras obras que seguem muito mais para esse viés de pesquisa, que é mais realmente o que era de apreço do Freud. Porém, o que faz com que o Freud se afaste dessa ideia de ser pesquisador? Inicialmente, ele até faz alguns trabalhos para a época reconhecidos como trabalhos muito importantes e significativos, com dessecação de animais, com alguns estudos neurológicos. Porém, o grande problema é que se hoje a gente tem, por exemplo, em doutorados, mestrados, casos de professores colocando seus alunos por indicação em processos de mestrado e doutorado, sem necessariamente considerar a capacidade do aluno, mas sim porque é conhecido, porque já teve uma relação anterior na graduação. Se hoje ainda tem esse tipo de processo que é bem desonesto e bem antiético, na época do Freud isso era declarado. Então a forma que se tinha de entrar para o meio da pesquisa, de entrar para o meio científico, era basicamente através de indicação, através de contato com pessoas que já estavam nesse meio, com pessoas importantes para esse meio. Porém, lembremos que, como já tratamos em vídeo anterior, era uma época de antissemitismo imensa. Portanto, sendo Freud judeu, a chance dele ter, de fato, uma entrada efetiva no meio científico era bem pequena, porque esse meio era extremamente preconceituoso com relação ao povo judeu. Então, sendo Freud judeu, a chance dele conseguir uma posição importante dentro do meio de pesquisa era bem pequena, o que levou ele a um certo desincentivo por essa área, já que ele também, por essa época, já estava um pouco, já tinha um envolvimento com a Marta e já pretendia casar-se, portanto precisava de uma fonte de renda, precisava de um ganho que não apenas o que lhe era de apreço. Então um professor seu, inclusive tem relatos dele próprio, que um de seus professores mesmo o desincentivou um pouco a carreira científica,
deixando claro para ele que, sendo ele judeu, as chances dele ter sucesso no meio científico eram muito pequenas e que ele precisava de um meio de se sustentar. Então talvez fosse mais viável para ele atuar como médico, buscar outras formas de ganho que não a área científica laboratorial. Vamos ver. Então, um dos principais também pontos que é importante falar a respeito de Freud quando se trata da vida dele, e que é frequentemente apontado, inclusive eu já discuti em vários outros espaços a respeito, é o envolvimento dele com a cocaína. Lembrando sempre que nessa época a cocaína era um medicamento, havia uma produção farmacológica, então não era algo no contexto que é hoje ilegal, produzida de maneira completamente camuflada, de maneira em laboratórios clandestinos. Nessa época, a cocaína ela era produzida em laboratórios legalizados como uma droga legalizada. E o Freud, ele acaba fazendo alguns experimentos com o uso de cocaína, constata benefícios, porém ele acaba se apressando um pouco e receitando a cocaína antes de perceber o seu efeito viciante. E que a gente sabe que vários outros medicamentos têm. Por sinal, a morfina, que até hoje é utilizada de maneira legalizada na medicina, como um dos analgésicos mais fortes, digamos, uma das anestesias mais fortes para tratar dor, ele também é altamente viciante, a morfina, e até hoje ela é legalizada. Então lembremos que a cocaína não possuía essa visão que se tem hoje dela, extremamente negativa. A cocaína nessa época era um medicamento como qualquer outro, e o Freud ele faz uma tentativa com a pesquisa com a cocaína. Posteriormente ele acaba constatando o efeito viciante dela, ele suspende qualquer receita dela, e mais tarde um colega seu vai acabar, e se eu não me engano, o Nasio até fala algo a respeito de que, por influência do próprio Freud, que comenta com esse amigo a respeito da cocaína, ele faz uso da cocaína para anestesia ocular em processos cirúrgicos e acaba ganhando um destaque nessa área. E o Freud parte para outras pesquisas, que principalmente com a já mencionada em um vídeo anterior, histeria. Então o Freud ele tem um encontro com a histeria, que era tão comum no seu período, na sua época, esse certo transtorno psicológico que era mais comum às mulheres, mas também alguns homens sofriam, principalmente com manifestações físicas sem uma origem biológica. Então as histéricas eram pessoas que apresentavam por exemplo, a ausência da fala sem que tivesse qualquer dano ao aparelho fonético ou dano neurológico que impedisse a fala. Eram pessoas que perdiam movimentos do corpo sem nenhum tipo de degeneração neurológica ou qualquer lesão muscular. Então eram pessoas que tinham sintomas físicos que não podiam ser explicados por viés biológico. E já haviam pesquisas nessa área desenvolvidas pelo Charcot, e o Freud, nessa fase adulta, após formado em medicina, ele vai para a França estudar com o Charcot. E aí ele entra em contato com todo o processo me esqueci o nome. Olha o ato falho aí. O processo de hipnose que o Charcot desenvolvia com seus pacientes, e a partir do processo de hipnose fazia toda uma questão de deslocamento de sintoma, desaparecimento e reaparecimento de sintoma, uma coisa que o Charcot acaba sendo criticado por muitos, que dizem que o seu procedimento tinha muito mais uma característica de show do que necessariamente de tentativa de cura dos pacientes. O Freud ele vai para estudar com o Charcot, ele considera o Charcot um dos seus grandes mestres, e ele aprende um pouco mais a respeito da histeria com o Charcot. Ele aprende um pouco mais a respeito dessa característica psicológica da histeria, então de que realmente não há um indício de princípio biológico que explique a histeria, mas sim um sintoma explicado a partir de acontecimentos psicológicos.
Posteriormente ao retorno dele da França, ele se encontra com o Breuer, que torna-se outro grande nome na vida de Freud. Posteriormente ele acaba tendo certos atritos e talvez até um certo descontentamento com o fato do Breuer não apoiar ele como ele esperava no desenvolvimento da teoria psicanalítica. Mas o Breuer exerce um importante papel na vida do Freud, tanto como amigo, como apoiador financeiro, inclusive do Freud, em vários momentos auxiliando o Freud na condição financeira limitada dele. E também apresenta a ele o caso Anaó, um caso que foi tratado pelo Breuer e que dá para o Freud certos parâmetros de por onde poderia se explorar melhor uma ideia de tratamento da histeria. Então, a partir do caso Anaó, o Freud ele tem uma noção de que talvez exista sim um meio pelo qual curar de maneira eficiente as pacientes histéricas. E isso dá para ele uma nova perspectiva de caminho a seguir, lembrando que ele buscava um destaque, talvez aqui levantando uma hipótese para tanto justificar quanto, entre aspas, fazer valer o investimento que a família teve nele, como também ele precisava de um destaque para ter um retorno financeiro para sustentar a família que ele desejava construir com a Marta, a sua noiva de anos. Ele ficou uns bons anos ali noivo da Marta, sem poder se casar com ela, justamente por não ter essa estabilidade financeira almejada para poder sustentar uma família. E nesse sentido, então, quando o Freud ele retorna da França com os estudos realizados com Charcot e ele entra em contato com o caso Anaó do Breuer, ele consegue estabelecer melhor tanto parâmetros teóricos para explicar a histeria, quanto parâmetros pelos quais seguir com um possível tratamento da histeria. Isso é apresentado por ele na obra A Histeria, onde ele traz casos clínicos, o primeiro do Breuer, a Anaó, e outros que ele mesmo atendeu, e traz um pouco também a respeito da teoria sobre a histeria. É isso por este vídeo. Lembrando que se você desejar estar tendo acesso a videoaulas particulares nas quais esclarecer a respeito de dúvidas singulares, a respeito das coisas que mais te atraem dentro da teoria psicanalítica, você pode estar entrando em contato conosco e solicitando videoaulas particulares para ter uma orientação de estudo, indicação de leituras. Até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção até aqui.